Né? It's time! Começou a aula. Aqui a luz é um pouco ruim, tá? Se vocês perceberem aí, a luz não é legal. Bom, qual é o objetivo de hoje, né? Hoje nós vamos, na verdade, finalizar, fechar o conteúdo que é relacionado à prova, tá bom? Nós vamos falar sobre viscosidade, que foi algo já mencionado lá na primeira aula, lá atrás, tá? E vamos falar sobre a famosa equação de Bernoulli, tá? Então, vamos pegar essas duas equações e nós vamos trabalhar essas duas equações no quadro, tá? A equação da viscosidade, ela trata diretamente do conceito de viscosidade que existe em determinados materiais, em determinadas substâncias, né? Que é a capacidade, por exemplo, de você fazer um motor, por exemplo. Tá? Você tem o óleo do motor. O óleo é 15W40, é 10W50. Ele é sintético, não sintético, mineral. Então, isso influencia diretamente no material, na viscosidade do material. A gente diz que é a reologia do material, né? São características físicas que contribuem para determinados processos mecânicos. Ok? E a equação de Bernoulli trabalha exatamente na questão dos vasos comunicantes, como que a quantidade de água em movimento sai de um ponto, vai para outro, como que a gente consegue calcular, por exemplo, a distância de um jato de água, né, ou um jato de alguma coisa, e assim por diante. Tá? Então, hoje nós vamos estudar exatamente esses dois temas, que é a equação de Bernoulli e viscosidade. Eu vou colocar aqui na apresentação só um iniciozinho para a gente, eu falei, né, vai ser uma coisa meio híbrida aqui. Tem que ser aqui, vou botar aqui. Já devem estar olhando aqui, tá? Não deixem de me olhar do ladinho. Aqui é a mecânica dos fluidos, que é o que a gente está trabalhando, que é a mesma coisa que o fenômeno de transporte, tá bom? O objetivo é o seguinte, ó. Ele vai rodar aqui, eu acho que não sei se vocês conseguem ouvir. Conseguem ouvir, não, né? Só para saber. Não. Tá, ótimo. Não é para ouvir mesmo, não, porque não é para ouvir. Bom, aqui acontece o seguinte, ele tem dois pontos, tá? Com duas alturas diferentes. Você tem lá um vaso comunicante qualquer, e aí você tem lá duas alturas. Você vai ter a primeira altura. Essa primeira altura aqui, a gente fala que é a altura base, tá? É a altura base do objeto em relação ao solo, por exemplo. Tá? Tanto que ali, ó, ele desenha o solo do H1 e do H2. Olha no desenho aí, você vai ver. H1 e H2, os dois começam do solo. Por quê? Por que começa do solo a altura? Porque o solo é a sua referência, porque existe a ação da pressão atmosférica sobre os dois pontos. O ponto A1, da área da seção reta A1, e, do outro lado, a área da seção reta A2. Tá? Então, existem esses dois pontos estão afastados do solo a uma certa distância. Isso a gente pensa em caixa d'água, dutos, né, de passagens de água, de ar, encanamentos. Isso também acontece nos sistemas de refrigeração. Quando a gente fala, obviamente, fluido, a gente não fala somente o fluido água, o fluido líquido, né? Também pode ser ar ou algum tipo de gás pressurizado. Tá bom? Então, coisas que devem ser observadas aí, a gente pode mostrar, ó, é o A1, que é a área 1, a área dessa primeira seção, que a água, seja lá o que fluido esteja entrando, e eu tenho o A2. O A1 ele vai ter uma determinada altura em relação à superfície, o A2 é a mesma coisa. O A2 vai ter uma outra altura em relação à superfície, que chama de H2. Tá? Continuando. Aí, deixa eu só dar um pouquinho aqui. Ó, note que esse líquido é um líquido incompressível. A gente está trabalhando para esse tipo de conceito para líquidos incompressíveis. Quando o líquido sofre mudanças, alterações, por algum motivo, né, às vezes pode ser existem líquidos incompressíveis, não digo líquidos, mas pode existir gases que são compressíveis, tá? E que têm o comportamento de um líquido. Por exemplo, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim.
Alguém escreveu alguma coisa? Ah, sim. Show. Para saber, senão ficou meio doido. Bom, você vai ver aqui, ó, que o carinha, o que aquele carinha está fazendo? Ele está mostrando uma outra relação matemática importante, que é o seguinte: se o líquido é incompressível, logo a densidade aqui vai ser constante. A quantidade de água que entra e que sai, tá? A densidade desse material é constante. A densidade do líquido ou do fluido, seja ele qual for. Na verdade, é sempre bom falar fluido, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Deixa eu andar só mais um pouquinho aqui. A gente está construindo o sistema, tá? Ó, aí, o que a gente faz? A gente vai pegar uma certa seção, note que ele está pegando uma certa seção desse tubo aí, tubo hipotético que ele gerenciou, tá? A referência, ó, ele pegou uma seção e disse, olha, se eu olhar apenas essa seção, é porque ele está falando, a gente está tentando não usar derivada, tá? A gente só está dizendo que é uma seção extremamente pequena, mas ela é responsável para conhecer o que acontece com o todo, ao longo de todo o caminho. Então, ele diz, olha, esse líquido, quando ele andar uma determinada distância dentro do tubo Δx, tá? Ele vai sair uma outra determinada distância do outro lado. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Ele chama de ΔX2, tá vendo? Aqui, ó, ΔX2. O ΔX que ele entra no tubo, ele vai sair ΔX2 do outro lado. Por quê, professor? Óbvio, se diminuiu a dimensão, se a dimensão é outra, se o tubo de saída é menor, é claro que o material, a quantidade, a distância ao qual o líquido vai percorrer vai ser maior para o mesmo volume. Note que, para o mesmo volume de material, o volume é o quê? Área vezes comprimento. Volume é área vezes comprimento. Esse volume aqui, ó, volume desse pedacinho equivale, por exemplo, a esse volume desse pedaço. Tá? Esses volumes, eles são iguais. Eles são iguais, porque o líquido é incompressível. Se o líquido é incompressível, logo o volume dele não vai poder ser alterado. Se o volume dele não pode ser alterado, logo o que acontece ele vai ter que compensar. Se em um lado ele tem uma diminuição muito pequena, do outro lado, dependendo da saída, vai ter uma quantidade muito grande de saída. Quer ver um exemplo básico? Piscina. Aquelas piscinas de água, piscina de 2.000, 3.000 litros de piscina de água, né? Pelo amor de Deus, falei besteira. Aquelas piscinas de... Plástico? De plástico, obrigado. Se você encher a piscina, fizer um furinho na piscina, você concorda comigo que o que sai, a quantidade de água que vai baixando é quase imperceptível. Você olha assim e diz assim, nada acontece. Mas quando você olha do lado onde foi feito o furo, você vê lá sendo um jato forte. Ou seja, note que aquela velocidade de saída é absurda em relação à velocidade de descida do objeto. Vocês vão ver que, nesse caso aqui, para Bernoulli, ele até desconsidera isso em alguns casos. Essa velocidade da área maior, ele tende a zero, porque ela é tão pequena ao longo do tempo, ela vai diminuindo tão pouco ao longo do tempo, que ela é quase imperceptível. Como ela é imperceptível, a gente apenas só valida o volume ou a água que sai do outro lado, na saída, onde fez o furo. Aqui, ó, vou mostrar aqui mais ou menos. Aqui ele está construindo agora. Ó, vou passar aqui mais um pouquinho para frente. Aqui, ó. Agora ele está falando o quê? A energia, a diferença dessas energias aqui, tá? Equivale ao que a gente chama de energia mecânica do processo. Aqui, ó. Que aqui ele chama de trabalho. Deixa eu botar aqui para ver se a mão dele aparece. Não atrapalha. Aqui. Tá vendo? Ele está dizendo o quê? Que a energia inicial, a energia, tá? que sai, a energia mecânica, a energia potencial, a energia cinética, a energia que está rolando aqui do lado de cá, tá? Menos a outra energia que entra em cada, vamos chamar de E1, isso aqui é igual ao trabalho. Trabalho. Mesmo trabalho que quando você utiliza, por exemplo, algum tipo de sistema barométrico,
Por exemplo, não sei se vocês ouviram falar dos alunos que fizeram aqui lançamento de foguete, lá no MIESC. O que eles fizeram? Eles usaram uma bomba de compressão. Eles comprimiam a água dentro de um recipiente, né, que era a garrafa PET, e aí quando eles liberavam aquela energia, essa variação da energia que tinha dentro e da energia de saída, essa variação, gerava o quê? O trabalho, o movimento, ou seja, gerava o lançamento do foguete. Tá? Então, é mais ou menos o que ele está falando. Seja lá o fluido que entra e o que sai, a diferença entre essa energia gerada entre os dois sempre vai gerar algum tipo de trabalho, algum tipo de movimento. Um exemplo claro é a queda d'água. A energia potencial mais a energia cinética, quando ela bate na pá, gera trabalho, gera um movimento da pá. Tá? É basicamente o que ele está dizendo. Aí, alguns conceitos básicos com relação à energia é o seguinte. Note que ele pegou, aqui pré-determinando, pré-achando, né? Você já conhece todo o conceito de energia. Ele diz que a energia que acontece no 2, deixa eu apagar aqui. Acho que pegar o apagador errado. Não é possível. O apagador está apagando. Está sujando mais do que apagando, estranho. Enfim. Ele está dizendo o seguinte, ó, existe a energia. Você consegue enxergar aí? Dá para enxergar a letra daí? Não. Consegue enxergar isso aqui? Mais para baixo. Deixa eu botar mais para baixo. Não. Aqui dá para enxergar? Aí dá. Tá. Ó, a energia, ele diz que energia densidade vezes área vezes variação, ΔX. Ó. Isso aqui é energia. Ué, energia, professor? Como assim energia? De onde você tirou que isso é energia? Tá maluco. Você tá maluco. Não. Olha só. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Tá? Densidade é massa sobre volume. Vezes a área, vezes ΔX. Ó. Não tô perdendo energia. Tá? Ainda acrescenta, aí você vai acrescentar outras informações. E nesse caso aqui, é a velocidade. Ela pode ser dada como o quadrado da velocidade. Tá bom? E a outra energia pode ser densidade, tá? ΔX, GH. GH. E também é energia. É energia, professor? Sim. Olha só. Vou mostrar essa primeira aqui para vocês. Tá? Essa decomposição. Ó, isso aqui é volume. Área vezes o comprimento é volume. Volume corta com volume. Tá? Aqui eu esqueci de botar o 2 embaixo. Então, ó, o que é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2? Não é energia? mv ao quadrado sobre 2? É isso aqui. Só que a gente está usando o quê? As condições de contorno do líquido, do fluido. O que a gente tem de condições de contorno do fluido? Nós temos a densidade do fluido, a área da seção interna, tá? a distância que ele se deslocou, a velocidade ao qual ele se encontra. Tá? Então, a gente faz a mesma coisa. Qual é o outro tipo de energia que está influenciando esse fluido? Além da energia cinética, é a energia potencial. Lembra de onde estava o tubo? Ó, o tubo estava aqui embaixo fazendo isso. Ó. Fazendo isso. Aqui, ele tem tanto energia cinética quanto energia potencial. No lado 1. No lado 2, ele também tanto tem energia cinética, como também tem energia potencial. Energia cinética e potencial. Isso aqui é energia cinética, só é uma manobra matemática para chegar à energia cinética. E essa outra seção aqui também é energia potencial, que é uma manobra para poder mexer na energia potencial. Não deixa de ser energia potencial. Você botar M sobre volume vezes A vezes ΔX, GH, você vai saber, isso aqui é volume, corta, eu tenho M e GH. O que é MGH? Energia potencial, lembra? MGH é energia potencial. Então, a energia cinética, a energia potencial... Eu estava terminando uma revisão aqui. Oi? Que pediram para eu fazer aqui no plano de emergência. Terminei ainda agora. Oi? Plano de emergência? A única coisa que eu estava
não chegou para mim. Eu pedi lá o pessoal de conhecimento, não chegou. Foi o certificado com o nome dos... E não chegou o certificado com o nome. Que que merda. fizeram o treinamento do BVI. Mas amanhã cedo vai estar Juan contigo. tá falando? Eu tô te mandando agora. Ativar mudo. Juan. Pronto. Pronto, tirei. Coitado, aí tá trabalhando e assistindo aula. Sacanagem. Peraí. Deixa eu só me colocar aqui, fica mais fácil. Enfim. Aí, agora tem uma outra situação. Ele só está desmembrando aqui a energia, o que acontece com a energia no ponto daquele desenho e no ponto 1 e no ponto 2 do desenho. Tá? Aí ele está só desmembrando isso aí, pegando a energia potencial e cinética do 1 e a energia potencial e cinética do 2, tá? E diminuindo uma da outra. Quando você diminui as duas energias cinéticas, você obtém o trabalho gerado externamente. Aí, olha, vai fazer o desenhozinho só para poder desenhar. Aqui, ó. Só para ajeitar aqui. Aí, ele não satisfeito, ele ainda fez uma outra proposta aqui no processo. Ele mostrou que também a energia pode ser dada através de pressão, utilizando a pressão como um fator relevante. Olha só que interessante. Pressão vezes área vezes ΔX. Tá? O que é pressão? É força sobre área. Área vezes ΔX. O que é força? Por exemplo, do material é massa vezes a gravidade, né? Sobre a área. E esta aqui embaixo vocês não estão mais vendo, não. Né? Aqui, ó. Força. Olha aqui do ladinho. Força é massa vezes a gravidade, tá? Sobre área vezes área vezes ΔX. Olha aqui, ó. Área corta com área e eu tenho mg ΔX. Tá vendo? Ó? mg ΔX é um tipo de energia, geração de energia. Tá? Então, assim, ele não está inventando nada nesse processo, tá bom? Ele só está dizendo, então, que o trabalho é dado também por essa outra relação matemática aqui. E o que ele está fazendo, na verdade, é igualando os dois extremos. Tá? E aí, cortando quem tem que ser cortado, ó, obviamente, isso era para ter uma linha enorme, isso era para estar grande. Ao termo de cima é igual à continuidade do termo de baixo aí que está cortando. E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que tem vários termos que podem ser cortados. Tá? Ele cortou as áreas, que são todas, nesse caso aqui, ele considerou as áreas iguais, né? E os ΔX. Tá? E aí ele vai chegar agora na equação geral de Bernoulli, onde, em função da pressão atmosférica, ele diz que a pressão no ponto 2, lá no ponto 2, lá em cima, naquele tubo, a pressão lá em cima é 2. Eu tenho que a densidade vezes a velocidade que ele sai lá de cima, ao quadrado dividido por 2, mais a densidade e a gravidade lá de cima, da altura lá de cima, isso é igual ao equivalente que acontece abaixo do tubo, em cima do tubo. Por isso, quando você vai, de repente, projetar uma bomba d'água, uma bomba sapo, que você não quer que aconteça, por exemplo, como é que fala o nome? É um processo que ocorre que acaba gerando oxidação no material. Recalque, acho que é recalque que fala. Isso é recalque é outra coisa, mas enfim, é algo bem parecido com recalque. E aí o que acontece? Você tem um material, você tem turbulência, você tem uma estrutura turbulenta, e você não quer que essa estrutura seja turbulenta. Logo, você tem que parametrizar com as condições de Bernoulli. Em Bernoulli, você garante que não vai haver em nenhum momento, tá? O Twitter está falando, desliga o áudio. Mas estão passando áudio aqui do Instagram. Ai, meu Deus, como é que não fale nada obsceno? Por favor, Deus. Que ela não fale nada obsceno. No momento que você faz, estou usando um sabonete, mas eu achei que ajuda bastante.
Deixa eu tirar aqui. Geralmente, essas meninas começam a falar umas paradas meio pesadas. Você sabe. Quem tá falando, Jesus? É Renata? É Renata. Vou botar no mudo aqui. Renata. Pronto, só eu falo. Vocês dão um mole, gente. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu já ouvi, obscenas, que meus ouvidos não imaginavam que podiam ser tão explícitas assim com o ser humano. Continuando. Então, você chega nessa equação geral. Essa equação geral é uma equação sem manipulação matemática. Você ainda pode se aprofundar um pouco mais com relação a esse conceito das equações de Bernoulli. Tá? Agora, vamos lá. Deixa eu mostrar uma outra coisinha para vocês agora. Se eu não me engano... Essa aqui. Na verdade, são... Ó. Ela mal tinha a versão não, cacete. Não, esse carinha não. Só um minutinho. Aqui. Bernoulli. Bom. Aí chegamos agora na equação de Bernoulli propriamente dita. Tá? Aí temos essa equação que está aparecendo para vocês aí. Essa equação é a mesma daquela. É igualzinha aqui. Ó. A única coisa que aconteceu aí foi que ele dividiu todo mundo. Tá? Ele disse assim, olha, eu vou inventar aí uma densidade de energia, tá? Gama, e vou dizer que ela vale 1 sobre, se eu não me engano, gravidade G, peraí. Acho que é densidade vezes gravidade, acho que é isso. Densidade de gravidade. 1 sobre densidade sobre gravidade. Isso aqui, na verdade, é a massa específica, né? Energia gerada pela massa específica. É dada, ele pega e faz todo mundo que tiver na verdade, todo mundo que eu puder multiplicar por esse fator aqui, ó, aí ele chegou nessa equação geral aí, aonde o Z1 e o Z2, tá? São as alturas relativas. Então, na verdade, toda essa expressão aí está diretamente relacionada com a distância, com o deslocamento dela, com o deslocamento do ponto A para o ponto B. Essa equação ela é simples e, ao mesmo tempo, complexa. Porque, olha só, só precisa decorar, tá? A prova, vocês vão receber a prova aí, pelo jeito, 48 horas antes, vocês vão ter oportunidade de rever isso aí, até porque está gravado. E eu vou disponibilizar mais material para vocês. Por exemplo, ele pega essa equação toda de Bernoulli aí, essa modificada, né, onde ele pega e divide todo mundo por densidade e gravidade, e aí você pega aquela equação que vocês viram quase agora e divide todos os termos, do lado direito quanto do lado esquerdo, pelo mesmo valor. 1 sobre densidade e gravidade. Tá? Tinha colocado aqui no quadro. E aí ele chega nessa expressão matemática, que é uma expressão matemática mais simples de se entender. Tá? Por incrível que pareça, por mais que tenha umas letras meio esquisitas ali, ela acaba sendo mais simples. Veja só, eu tenho essa caixa d'água aí, tá? Eu posso resolver ela de forma muito simples. Posso simplesmente dizer o seguinte, essa é minha caixa d'água. Não, isso aqui não vai dar para enxergar, eu acho. Aqui ele deu a caixa d'água, aí tem um furinho aqui, tá? Tá saindo água. Furinho. E posso trabalhar o quê? Com energia potencial. Esse ponto aqui, ó, é o que a gente chama de zero ou linha de base. Aqui, no caso, o autor está chamando de PHR. Tá? PHR. PHR é um termo em inglês lá que eu não me lembro agora, sou muito sincero, mas é basicamente a linha de base. É a linha de referência. É a linha onde está saindo o fluido. Tá? Aí você note que ele tem uma determinada altura, H. Tá? E ele sai com uma determinada velocidade V do lado de cá. Vou chamar de V1, vou chamar aqui de V2, na verdade. V2 e aqui de V1. V1 é porque esse cara está descendo com uma velocidade V1.
tá? E aqui ele está saindo com uma velocidade V2. Você lembra da caixa d'água ou da piscina que eu falei? É mais ou menos parecido. Bom, esse líquido aqui ele vai ter uma densidade que é igual tanto na saída quanto na entrada. Tá? Então, aqui em cima, no ponto 1, a energia que eu tenho é a energia potencial, mgh. Tá? Se quiser mgh mais mv ao quadrado dividido por 2. M1v ao quadrado dividido por 2. Aí, pô, mas só que EV1 é tão pequeno, gente, é tão pequeno, que o V1 vai para zero. Tá? Então, isso aqui some, a gente desconsidera. Essa descida aqui é tão imperceptível, porque a gente está falando de uma caixa d'água enorme. Tá? Imaginar uma piscina, algo muito grande, tá? Que é mais ou menos o que está ali, e aí ela está baixando devagarinho, assim, um pentelésimo por vez, a velocidade é quase imperceptível. Mas do outro lado tem um furinho que está saindo um jarro com uma velocidade absurda. Tá? Então, a gente vai desconsiderar zero. Por quê? A gente está pensando como se fosse um termo de limite, né? Ou derivação, né? É um valor que está tendendo a alguma coisa. Nesse caso, está tendendo a zero. E aqui, ó, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 2, a energia que ele tem, tá? Vai ser o quê? mv ao quadrado dividido por 2. Ele não tem energia potencial. Por que não tem energia potencial aqui? Porque ele já está na linha. Não tem altura aqui. Ele já está na linha. Então, olha só. Esse é o método tradicional, tá? É o método médio. Você vai pegar. Então, m de h vai ser igual ao quê? M v ao quadrado dividido por 2. Energia potencial se transformando em energia cinética. Aí, ó, m corta com m, tá? Aí eu vou a velocidade que sai no ponto 2, a velocidade que sai no ponto 2, ó, vou jogar o 2 aqui, fica 2gh, logo, essa velocidade aqui, ó, ela vai ser raiz quadrada, tá? De 2gh. Vai chegar aí nesse cantinho. Deixa eu ver se consigo virar um pouco isso aqui. Não cair. Pronto. Ó, 2gh. Aqui é o valor da velocidade. Só que eu não preciso usar, nesse caso aqui, a questão da relação entre energia cinética final e inicial. Porque a equação de Torricelli, ela tem todas as energias cinéticas que são necessárias, ou todas as alturas que são necessárias ou que são aplicáveis no sistema. Então, é uma questão de eliminação. Olha só o que a gente faz. Vou apagar, tá? Obviamente não tem ninguém copiando, porque não faz sentido. Note que quando ele joga a equação já modificada, diz ao quadrado sobre 2g, V1 nesse caso, tá? Chamamos de 1 aqui. Mais V1 sobre a massa específica aqui da energia, D1, que é a mesma coisa que a altura, tá? Que é a altura 1. O que mais? Tá. Aí eu repito tudo de novo, só que agora por 2. P2 ao quadrado dividido por 2g, mais P2 sobre densidade específica, mais Z2. Olha só, aqui eu tenho Z2, aqui eu tenho Z1. O meu Z2, ele é zero. O meu Z2, ele é zero. Zero. Tá? A minha velocidade inicial, eu vou considerar ela tendendo a zero. Porque algo muito pequeno, que é a minha velocidade aqui em cima, ela é tão pequena, que ela vai tender ao quê? A zero. Então, esse termo sai. A pressão que entra, a pressão atmosférica que está aqui, essa pressão aqui de cima, é a mesma pressão que está aqui. É a pressão atmosférica, porque isso aqui não é distante o suficiente ao ponto da gente considerar as pressões diferentes, tá? Então, ele não é tão alto para ter a variação. A variação é quase infinitesimal, é quase nada, é quase zero, quase não existe. Tá? O que a gente faz? A gente elimina essa pressão aqui, ó, e vai eliminar com essa, porque olha só, se essa aqui é igual a essa, se eu jogar esse termo para cá ou esse termo para lá, elas vão se anular. Então, o que sobra é a altura, a gente vai chamar de Z1, nesse caso, a gente chama de H,
E é aquele outro termo ali, ó, V2² sobre 2G. Deixa eu copiar para cá. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Ó, o que sobrou, tá? Ó, sobrou esse carinha. Esse aqui, tá? Que é a altura. E sobrou esse aqui, ó. Análise da equação. Como é que ficou? Ficou V2² sobre 2G é igual a Z1, onde Z1 é a altura 1, a altura no ponto 1, tá? Em relação à linha de base. Se você mexer aqui nessa equação, olha que legal. Vai ficar que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2GH. É a mesma coisa que a gente fez utilizando o conceito de energia cinética. É a mesma coisa que a gente fez utilizando o conceito de energia cinética, só que a gente usou a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli ela vai servir para vários tubos. Aqui é simples, mas tubos mais complexos, sistemas mais variados, como, por exemplo, o tubo de Pitot, né, que é complicado. Um exemplo. Tá? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Não se preocupe. É o passo a passo de como vai ser feito, ó. Mas eu posso já alinhar para vocês aqui. Se vocês olharem esse desenho, observe esse desenho. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma saída em cima, que ele chamou de 1, e uma saída embaixo, que ele chamou de 2. 1 e 2. Tá? O que ele fez? Ele calculou, ele calculou Bernoulli no ponto 1, Bernoulli no ponto 2. Sabendo que no 1, ele só tem um espaço, uma altura de 1, né, de 2 metros. Perdão, 2 metros, de igual a 1 de A. Tudo letra, só usou cálculo utilizando letra. Ele quer que você prove que a distância que a água que vai sair no 1 é a mesma que vai sair no 2. Até utilizando o Bernoulli. Ele quer provar se isso é uma verdade na vida real. Ou seja, se você tiver uma situação parecida com essa na vida real, tá? Você pode assumir, utilizando o conceito de Bernoulli, se tiver um furo em cima e um furo lá embaixo, os dois furos vão sair com velocidades diferentes, contudo, a distância ao qual eles vão atingir na queda é a mesma. Pode botar 10 furos, 20 furos, 50 furos. Eles vão todos colidir e cair no mesmo ponto. Tá? Aí ele faz essa demonstração nessa equação. O que ele faz? Ele pega e relaciona a equação de Bernoulli para o ponto 1, tá? Aí ele dá um valor zero, tá? Um HR, né? Ele chama de zero, a linha de base zero, como se fosse aqui, onde está o buraco, tá? Igual que eu fiz no outro. Aonde está o buraco, eu chamo de linha de base, tá? A linha de base ele chama de 0 até 1. E aí faz, no 0, o que eu tenho? 1, o que eu tenho na Bernoulli? Aí ele bota aqui, ó, no 0 e no 1. Deixa eu ver onde está. Você que está conectado. Olha só. Aqui, ó. Vou botar as coisas para baixo. Note aqui, ó. Aqui ele está pegando o que está acontecendo no 0, tá? E o que está acontecendo do lado 1. Tá vendo? Lado 0 e lado 1. Para quê? Que parte? Para essa parte aqui, ó. Tá? Para essa parte. Então, ele está considerando daqui até aqui para 1. E aí ele fez a equação, e disse, ó, a velocidade V1, ela é a raiz quadrada de 2GA. Lembra, a gente está calculando a velocidade aqui. Aqui ele só achou velocidade, porque ele não tem deslocamento, ele não tem o ΔX. Mas eu tenho como achar o ΔX utilizando o lançamento de projétil, né? Queda d'água, lançamento de projétil, onde o deslocamento em Y, né? O deslocamento em Y é 1 meio de GT ao quadrado. Tá? E aí ele acha o tempo. Achando o tempo, ele faz na horizontal. É bem simples. Ele achou a velocidade naquele trecho do 1. Depois ele achou a velocidade no trecho do 2. Tá? Trecho do 1 e trecho do 2. Gente, abre o áudio para falar. Porque se vocês ficarem escrevendo no chat,
eu me atrapalho. Olha o áudio aberto aí, galera. Ah, tá. Presente, professor. Ah, tá bom. Só para saber, só porque senão eu acho que é alguma coisa mais preocupante. Depois abre o áudio e fala, tá? Vão ter tempo para poder ver esse vídeo outra vez. O que acontece? Ele vai seguir uma sequência. Ele vai pegar Bernoulli para o ponto 1, Bernoulli para o ponto 2, separadamente, tá? No ponto 1, ele vai achar qual é a velocidade que ele sai do biquinho, do primeiro buraco. No ponto 2, ele vai ver qual é a velocidade que sai do segundo buraco. Aí, o que ele vai fazer? Na vertical, tá? Na vertical, ele vai calcular o tempo que ele leva. Pode fazer esse lanche no ponto 6? Claro. Botar o meu não forma não, tá? Não estou ouvindo. Lá. Tira o som. Não, tira o som não. Ela não percebeu que tem que tirar o som. Ô, meu pai. Quem é a pessoa que está falando? Não é a Renata mais, né? Renata, eu tranquei ela ali. Renata estava brigando com alguém. Não, parece, acho que desligou. Tirou o som, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, ó, o que eu estou fazendo é isso. Estou pegando o do 1, fiz a Bernoulli, achei V1. Tá vendo? Está ali o V1. O V1 está aqui, ó. V1. Aí ele vai fazer Bernoulli de novo, só que no ponto 2. Aí ele separa e vai achar o V2. Ó, o V2 é esse aqui. Tá? Note que o V2 ele inclui quem? Ele vai incluir o Y. Tá? Por que ele incluiu o Y, professor? Simples, olha. Porque ele vai ter o A mais o Y, tá vendo? Ó? Nele, a saída dessa água, ela vai estar sujeita a essa coluna de água mais essa outra coluna de água. A mais Y. Tá? Por isso que está A mais Y. Então, ele faz do lado esquerdo, do lado onde ele considera como zero, ó, zero, tá? Do outro lado direito, onde ele considera como sendo o valor 2, máximo. Ele faz os cortes devidos e vai achar o quê? A mais Y é igual a V ao quadrado do lado 2 sobre 2G, isolo o V2 e vai achar o V2. Note, agora eu tenho V2. Eita, o que você fez aqui, Everton? Parece que tem mal de Parkinson. Sai, paga. Eu tô aqui numa posição meio de vantagem aqui. Pronto. Pessoal, não tá aparecendo nada, não. Tá aparecendo nada na tela? Peraí, eu tô falando até agora, vocês não estão vendo nada? Tá compartilhando aqui. Tô não? Ah, pensei que só estivesse escrevendo na tela. Não, peraí. Não, o vídeo tá pausado. Porra, gente, peraí. É que quando eu Ele foi compartilhei... até uns 6 minutos lá. Puta merda, tô falando um cacete aqui. É aqui, ó, que eu tô. É porque aqui você, no Zoom, você seleciona as telas. Tá vendo agora? Ah, agora sim. Tá, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Agora foi, professor. Tá, eu tava falando disso aqui, ó, no início. Aí eu peguei isso aqui, eu desenhei no quadro. Gente, alguém, pelo amor de Deus, fala pra menina aí desligar o som. Por favor, pede alguém para desligar, porque o pessoal é meio... Gente, entrou, cara. Ninguém é novato nisso. Todo mundo já sabe que tem que entrar e desligar o som. Quem é, gente? É o Pedro. Professor, mesmo, acho que nem percebeu que o microfone está aberto. Não, cara, não tô nem prestando atenção na aula. Isso ainda é mal educado. Caramba, isso é uma falta de educação absurda. Não quer assistir a aula, não assiste. Eu dou presença, caguei. Olha só, cada um na sua, cada um tem o engenheiro que merece. Continuando. Então, o que acontece? Aqui, ó, isso aqui eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Tá? Aqui, eu desenhei no quadro. Tá? Exatamente essa equação. Nossa, eu pensando que estava mostrando para vocês, que merda. Eu desenhei essa equação aqui no quadro. Mostrei que esse carinha aqui, na verdade, ele no caso, a densidade ali, ó, é 1 sobre densidade vezes a gravidade, tá? Dividiu todo mundo. E aí ficou aquela outra equação que vocês viram lá no vídeo, tá? Dá nisso. Aí o que eu fiz? Eu fiz que a energia potencial, aqui, ó,
mgh, tá? Vai ser igual à energia cinética que está aqui nessa ponta. É mv ao quadrado dividido por 2. Aí, quando eu igualei os dois, eu achei exatamente essa equação aqui, que é a equação que ele conseguiu através de Bernoulli. Bernoulli, o que ele fez? Se a pressão P1 é atmosférica em 1 é a mesma pressão atmosférica em 2, esse cara mata esse cara. Se a velocidade em 1, a velocidade com que isso aqui desce em relação ao V2 é tão pequena, é tão quase inútil, quase nada, que a gente desconsidera. Então, essa aqui vai estar tendendo a zero, então corta ela. Aí sobra o Z1. O Z1 nada mais é que a altura. Tá? Esse Z1 aqui, ó, é a altura. O V2 ao quadrado, ele existe, que é exatamente essa saída, é a velocidade. E esse Z2 aqui, ó, ele está exatamente na linha de base. O Z2 é a altura no ponto 2. Só que no ponto 2 aqui, nesse caso, é zero. Então, o que sobrou? A altura é igual a V ao quadrado sobre 2G. Quando eu pego esse 2G, jogo para cá, e a raiz quadrada do 2 para o outro lado. A raiz quadrada de 2G. É a mesma coisa, só que utilizando formas diferentes. Tá? Esse material que eu falei para vocês agora há pouco, esse material eu vou entregar para vocês. Então, vamos lá, continuando. Aí eu estou vendo agora esse exercício. Todo mundo vendo, né? Nesse exercício, eu tenho 2 buracos. E Bernoulli diz, olha só, ele consegue provar que isso aqui é uma verdade. E se eu fizer um furo em cima e um furo embaixo, tá? A água, as duas goteiras, os 2 jatos de água, vão cair necessariamente no mesmo ponto. Essa distância aqui para os dois é a mesma. Bernoulli prova isso, tá? Acontece na natureza, né? Acontece na observação. Aí o que ele fez? Ele pegou montou um ponto A, um ponto Y e um ponto A, que é o que está no texto lá, sendo apresentado no exercício. Esse valor A aqui, tá? ele deu uma linha de base, onde ele chamou de Z1, 0, e a altura 2, nesse ponto 0 aqui, ó, no Z0, né? No Z0, que ele equivale a. Aí ele fez a equação de Bernoulli no ponto 1. Quando ele faz a equação de Bernoulli, ele faz tudo aquilo que eu te falei agora há pouco, tá? Ele vai zerando quem tem que zerar e, no final, ele vai achar exatamente isso aqui. Tá? Ó, que V1 é igual a raiz quadrada de 2GA. A é a altura. Ele substitui esse valor aqui do Z0, né? O A é o valor do A. Z0 é a distância da linha de base até o ponto onde está ocorrendo a pressão, onde a pressão está sendo exercida. Ele chega a essa equação. Quando ele chega a essa equação, ele vai fazer a mesma coisa que o outro cara vai fazer, que vai ser feita aqui do lado de cá, ó, número 2. Ele calcula o tempo que o objeto leva para cair. O tempo que ele leva para cair, a gente usa a equação de lançamento de projétil. Aqui, a altura, quer dizer, a altura não, né? A altura, né, é igual a GT ao quadrado dividido por 2. Tá? Só que a altura, nesse caso aqui, ó, a altura que ele cai, tá? Vai ser qual? Vai ser Y mais A. Tá vendo? Ó? A altura que ele cai aqui, ó, esse aqui já não conta mais. A altura que ele cai vai ser o Y mais A. Y mais A. O quê? 1/2 de GT ao quadrado. Aí ele isola o T, o tempo aqui, e diz, ó, o tempo é igual a isso aqui. Aí ele faz a mesma coisa agora para o 2. Ele pega vai para o 2, ele faz exatamente a mesma coisa. Acha a equação de Bernoulli, vê a distância daqui até aqui, né? Daqui é 0. Ele faz tudo igualzinho. E no final ele vai achar A mais 2, né? Igual a V ao quadrado de 2G, e vai isolar, vai achar esse termo. É o que ele faz. E na queda? Qual o tempo que ele leva para cair? Né? Ele está embaixo, com certeza o tempo é menor. Aí ele faz essa continha, A é igual a 1/2 de GT ao quadrado sobre 2, porque A é igual a 1/2. Ele só tem A, ó, ele só cai dessa altura, ele cai do ponto A até o chão. Tá? A gente está calculando a altura, então é essa altura aqui, e não essa. Tá? Então, A é igual a 1/2, ou seja, o tempo vai ser raiz quadrada de 2A sobre G. Tá? Deixa eu só baixar um pouquinho para vocês verem. Aqui, sobre G. Aí o que ele fez no primeiro lá de cima? No lado de cima, ele fez agora, tá? E agora o deslocamento. O tempo que ele leva para cair é o mesmo tempo que ele leva para se deslocar.
Então, eu posso usar isso. Aí ele diz, ó, o deslocamento na horizontal é sem aceleração, não tem aceleração. É V1, é x1, né, que é a distância do primeiro jato, que é o de lá de cima, tá? É igual a velocidade 1 vezes t. Ó, a velocidade 1 a gente sabe que é isso, que a gente achou, literalmente. O tempo a gente também achou, literalmente, deu isso. Fazendo essa manobra matemática aqui, ó, você acha esse resultado. Aí ele fez a mesma coisa para o outro. Para o outro, agora a altura, agora o deslocamento é do x2, é o do segundo, né? Esse carinha aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó. Tá? Ó, esse deslocamento dele, x2. X2 é igual a V2 vezes T. A velocidade 2 a gente já descobriu aqui em cima. O tempo a gente também descobriu. Faz uma manobra matemática aqui, as raízes, e eu chego a essa aqui. Aí você vai notar que a distância que o jato do 2 alcança é a mesma distância que o jato do 1 alcança. Olha só, os dois dão a mesma raiz. Ó. Raiz quadrada, 4a, y mais a. A mesma coisa, ó, raiz quadrada de 4a entre parênteses y mais a. Ou seja, a distância de x1 é igual à distância de x2. Tá? Comprovada aí essa relação matemática. Estamos acabando, tá? Professor, Oi? só uma dúvida. Vamos dizer assim, o raio ou o diâmetro, enfim, do buraco, Não influencia. não influencia ali se você botar entendeu? Um rasgo maior em cima e outro menor embaixo. Não Tá no mesmo, influencia. sempre vai cair no mesmo ponto. Sempre vai cair no mesmo ponto. Tá? Aí você tem um controle. Isso é para sistemas não turbulentos. É um sistema onde o fio d'água ele não é turbulento, ele é um fio contínuo. Se ele for um fio turbulento, não, aí a coisa muda de figura. Aí você vai entrar em outras equações. Entendeu? Isso aqui é para sistemas não turbulentos. Se você fizer os dois furos e o jato de água for constante e sem turbulência, eles necessariamente têm que parar no mesmo ponto, tá? Você pode fazer 20 jatos, 20 pontinhos assim, aí tira. Eu fazia isso em aula de experimental, eu enchia uma garrafa PET, fazia vários buraquinhos iguais, e aí colava com uma fita crepom cheia de água, fita crepe, né? Aí eu puxava assim, aí todos eles ficaram no mesmo lugar. Entendi. Mesmo os buracos aí não sendo da mesma dimensão, né? Dos buracos que o senhor fazia no Óbvio que PET. quando a água vai chegando no buraco, né, ele vai perdendo força. Aí é uma questão. Aí ele deixa. Você pode ver que para a própria água ela começa a ficar turbulenta quando vai perdendo pressão. Aí aquela já não conta mais, aí já conta só as de baixo. Enquanto estiver saindo linearmente. Entendeu? Isso é para sistemas lineares, sistemas sem turbulência. Aqui, ó, eu tenho um tubo de Pitot. Tá? Tá escrito aqui no texto. Aqui, ó. Um tubo de Pitot é preso num barco que se desloca com 45 km por hora. Esse tubo de Pitot, a função do tubo de Pitot, ele é uma válvula. A mesma válvula que vocês usam na panela de pressão, a panela de pressão, por exemplo, é um tubo de Pitot. Tá? Quando a pressão é muito alta, a válvula abre e escapa uma certa quantidade de ar, ou de água, ou de algum líquido, tá? Para não explodir. Tá? Aí por isso se chama de tubo de Pitot, exatamente porque tem essa função. É uma válvula sem muita pretensão mecânica ali para poder aplicar nela. Aí, por algum motivo, esse barco está empurrando esse tubo de Pitot, tá? E aí o barco se encontra a 45 km por hora. Note que o ponto onde ele considera como sendo a sua linha zero é na linha onde tem a água. Tá? Porque daqui para baixo não importa o tamanho do tubo. Não importa. Tá? Ele vai continuar com a velocidade ao qual o barco se encontra, vai continuar sempre na mesma altura. Ele não vai pegar nem mais nem menos água, porque vai ter o controle de pressão ali interno. Aí vamos lá. A resposta, ele vai dizer que ó, a água vai subir 7,8 metros. Vamos ver aqui. Bem simples, gente. Ó, aqui eu acho que ele usa até energia potencial. Ele pega a equação de Pitot, acredito que você já sabe, Pitot não, de Bernoulli. Você construiu a equação de Bernoulli, você vai cortar todo mundo que você já sabe que vai ter que cortar, que não vão estar influenciando no sistema, e aí você vai chegar a essa relação matemática aqui.
né? Aí, como ele quer a altura, eu não preciso fazer aquela manobra da velocidade, né? Isolar a velocidade. A altura já está separadinha aqui. O que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Ele pega... Não, nem precisa fazer no quadro. Ele já substitui os dados que foram dados lá em cima. Tá? A velocidade ele deu em 45 km por hora. Por isso que está 3,6 aqui embaixo. Porque ele dividiu 45 por 3,6, porque as unidades estão todas em metro e segundo. Tá? Então, ele teve que passar quilômetro por hora para metro por segundo. Logo, ele dividiu 45 por 3,6. Foi daí que saiu esse 3,6. E aqui, dividido por 2G, 2 vezes a gravidade, que ele adotou a gravidade como sendo 10. Tá? Bom, fazendo esse cálculo aqui, ó, ele achou... Oi. Professor, travou na parte da... Travou para mais alguém aí, gente? Entra em um aplicativo e retorna. Às vezes acontece. Estava travando bastante. Tá travando, gente, ainda? A colega cortou aí. Não sei se é de lá ou de cá. Tá travando. Não, e o restante do pessoal também está travando? Só para saber. Tá. Ó, tô mexendo. Tá... Enquanto está indo? Pode falar? Pode estar travando ainda. Crianças, fala comigo. Fala comigo, pelo amor de Deus. Oi, voltou. Mas está travando bastante. Sério? Pô, eu estou num lugar legal aqui, não tô, e o celular, e a internet está bem. Estranho. Mas dá um grito, gente, quando for assim. Mesmo travando. Olha só, vamos lá. Aqui é um tubo de pitot, todo mundo entendeu. Aí é um barco, que esse barco está sendo empurrando esse tubo de pitot. Porque eu disse que isso aqui não importa, tá? Isso podia estar lá no fundo, lá no infinito. Tá? Só ia dificultar o arraste do barco. Mas a altura ao qual isso aqui estaria elevado, essa coluna, seria a mesma, por causa da velocidade que o barco se encontra. Se ele diminuir, se ele aumentar, essa altura vai variar. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele pega a equação de Bernoulli e corta todos os termos que já são cortados naturalmente. Tá? Você vai chamar esse aqui de 0, esse aqui de 1, tá bom? Aí você vai calcular quais são as condições que estão acontecendo no 0 e quais são as condições que estão acontecendo no 1. Você vai perceber que você vai encontrar essa relação de igualdade. Aí, nessa relação de igualdade, você vai substituir os valores agora que foram dados lá em cima. Note que eu não preciso isolar o V. Nos outros exercícios, botava V era igual a raiz quadrada de 2GH. Não faz sentido, porque exatamente o que ele está perguntando é o H, então se deixa tudo como está. Só faz as substituições. O que ele disse foi o seguinte, se a velocidade está em 45 km por hora, logo eu tenho que pegar 45 e dividir por 3,6 para poder achar em metro por segundo. Tá? Me ouvindo, Tom? Está cortando ainda? Está cortando? Estou ouvindo. Tá, show. Não, agora Vamos lá. ouvindo. Perfeito. Então, vamos lá. Então, por isso que eu tenho esse termo aqui, ó, a velocidade, só que ele pegou e dividiu por 3,6, porque ele tem que passar para metro por segundo, porque todas as unidades estão em metro e segundo. E aí, 2 vezes a gravidade, logo 2 vezes 10. Fazendo a continha, deixou 7,81. Aí ele arredondou para 7,8 metros. Tá? Eu disse anteriormente que aquilo ali, gente, é um sistema muito parecido com sistemas automáticos, não, sistemas simples, tá? De proteção contra pressão. Se está na panela o biquinho da panela de pressão, ele é um tubo de pitot adaptado. Aí ele está lá, né? Aquele pezinho que está em cima, né? Na ponta onde sai o ar quente, né? O vapor, tá? Aquele pezinho é minuciosamente calculado. Tá? Se ele for muito pesado ou muito leve, dá merda. Então, a pressão que ele vai... Ele faz parte do sistema de pitot. Ele fica em cima daquela ponta onde sai o gás, tá? E aí, quando a pressão é tamanha que a velocidade do gás consegue ultrapassar a energia potencial, a energia potencial
da pecinha que fica em cima. Aí a pecinha faz ela só não sabe que ela está agarrada embaixo, mas ela levanta para que aquele ar consiga sair. Aí, novamente, quando ocorre o controle entre a parte interna e a parte externa, ou seja, as energias estão igualadas, aquele bichinho volta para o lugar de novo e mantém lá segurando até onde for necessário. Isso acontece em vários sistemas de pressurização, o pininho do pneu do seu carro, da sua bicicleta, aquele pininho que você aperta assim, e sai, puxa, né? Aperta e tampa. Aquilo ali também é um tipo de tubo de pitot. Tá? O pitote, tanto faz. Aqui é um outro sisteminha. Quais são as vazões de óleo em massa e em peso no tubo convergente da figura, para levar a coluna de 20 centímetros de óleo no ponto O. Onde está o ponto O ali, aquele risco aqui. Ele quer que esse óleo se eleve. Então, ele quer saber qual é a velocidade com que esse óleo tem que entrar aqui dentro, tá? Para que essa coluna se eleve 20 centímetros do que a gente considera como sendo o ponto zero. Tá? Agora, essa aqui é melhor explicada, aqui até tem, está explicadinha, mas aqui tem tanta coisinha, informação extra, que eu acho besteira. Eu encontrei na internet aqui, ó, procurando no YouTube, exatamente essa mesma questão. Ó. Aqui fica melhor porque ele explica de uma forma bem simples, e eu posso usar a explicação dele para passar a informação para vocês. É a mesma questão, com os mesmos números, os mesmos valores, tá? Espera aí que ele está lendo aqui. Espera. Ele quer a vazão, tá? Vazão é igual a velocidade vezes área, tá? E é igual a V vezes A. Só que eu preciso descobrir quanto que vale o V, visto que a área A da seção transversal eu já conheço. Então, para descobrir a velocidade, eu vou buscar o quê? Bernoulli. Alguém chamando ou não? Não? Não. Ah, tá. Ficam fazendo barulhinho, eu acho que é vocês no grupo do Zap me xingando. Vamos lá, continuando. Se consigo terminar, ainda tem que dar o de viscosidade. Aí, o que ele faz? Né? Ele está mostrando quais são os pontos aos quais a gente está analisando, que é o ponto 1 e o ponto 2. Só que, na verdade, o que interessa para a gente é esse tubo aqui, ó. Tá vendo? É esse tubo que ele vai subir. Professor, Oi. a gente tá naquela tela que está escrito resolução do Putz, 4.5. obrigado. Valeu. Caraca. Ô, meu pai, Everton, você é muito retardado. Eu tô empolgadaço aqui mostrando para vocês esse negócio. Agora, tá para ver? Agora sim. Ainda bem que você falou, que é empolgadaço falar aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar só um pouquinho. Aqui ele está lendo o texto, é o mesmo exercício, tá? Ele está vendo lá, ó. Ele quer que você calcule a razão de escoamento da água. Nesse caso aqui é água, tá? A é óleo, se eu não me engano. Ah, não, peraí. Na verdade, eu acho que eu pulei o exercício. Um minutinho, gente. Peraí. Volta, Everton, fazendo merda. O que eu fiz aqui? Eita. Calma, eu só vou ver lá o que é o mesmo exercício. Não me confundir, peraí. Não, esse aqui é outro. Ah. Não tem problema. Depois eu volto para ele. Esse aqui, ó. Esse material vai ser entregue para vocês, tá? Ele vai ser feito passo a passo. Mas esse exercício que ele está falando, também já é bom, porque senão não vai dar tempo para terminar a aula. Cadê? Onde eu tô? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vocês estão me vendo agora? Estão vendo o vídeo? Sim, está no vídeo. Show. Então, vamos lá. Aqui é outro, tá? Não é igual aquele que eu apresentei. Aquele é do óleo. Aquele queria saber qual era a quantidade de óleo e a velocidade com que o óleo deveria entrar para poder subir
a uma determinada altura que ele está solicitando ali. Aqui também ele está utilizando o... Tá? Aqui é um sistema muito mais complexo, que agora eu tenho, se eu não me engano, acho que aqui não sei se é mercúrio ou prata. Aqui é água. É o nosso barômetro, é o famoso barômetro. Tá? Que ele que define aqui as alturas, as pressões, com a quantidade de líquido que vai passar e assim por diante. Ele que controla as pressões internas do sistema, o barômetro. Olha aqui, ó. Dado o dispositivo da figura, calcular a vazão de escoamento da água no tubo. Quer saber qual é a água, a quantidade de água que escoa nesse tubo. Tá? Sobe e escoa, depois de 3,8 metros. Quer saber a vazão? Vazão é o quê? Vazão é Q é igual a... Deixa eu botar no quadro. Vazão é Q é igual a velocidade vezes a área. Tá? A velocidade com que o objeto, o material sai vezes a área. Continuando. Então, ele quer saber o que acontece aqui, tá? Olha só como é que é. Vamos só dar mais um pouquinho para frente. Ele vai colocar a equação de Bernoulli, está lá em cima, que vocês não vão estar enxergando, porque está muito alto. Está lá a equação de Bernoulli, bonitinha. Essa equação básica, que vocês acabaram de ver agora, estudar. Ele vai analisar ponto a ponto do que está acontecendo e vai cortar o que tem que ser cortado. E aí, o que ele define é o seguinte. Ó, o problema é o seguinte, o problema é essa pressão 1 e essa pressão P0. Tá? E elas provavelmente não vão se anular, porque está acontecendo aqui dentro. Tá? Então, elas provavelmente não devem se anular. Aí, o que ele fez? Ó, nesse ponto 1 até o ponto 0. Aí está acontecendo aqui. Ó. O líquido vem, entra aqui dentro e bate. Quando ele bate aqui, a velocidade é 0. Aqui ele bateu, não tem velocidade. Aqui ele tem, aqui não. Ele tem uma condição que vai existente. Tá? Deixa eu só adiantar um pouco aqui. Vocês vão montar. Aí está dizendo, ó, ele está cortando os Z's, tá? Por quê? Por que está cortando o Z1 e o Z2 logo de cara? Ó, tanto o ponto 1 quanto o ponto 0, eles estão aonde? Na linha de base. Tanto o ponto 1 quanto o ponto 0 estão na linha de base. Se eles estão os dois na linha de base, tá? Então Z1 e Z2 cortam. Cortei Z1 e Z2. Aí, continuando, vamos ver o que ele vai cortar mais aqui ou acrescentar. Aí, ele eliminou aqui um outro dado, uma outra informação, que é a velocidade no ponto 0. Porque aqui, quando ele chega aqui nesse ponto, ele é 0. Ele vem com uma certa velocidade e bate no fundo daquele tubo. Tá? E aí, dali, ele sobe. Então, no início, ele tem uma velocidade, quando bate no tubo, ele não tem mais velocidade. O que ele tem é energia cinética para subir até lá em cima. Para subir até lá em cima. Para subir. Tá? Então, ele corta. Blau, cortei. O que eu tenho? Eu tenho essa relação matemática. Ele só ajeitou, só deixou bonitinho. Tá bom? Note que a gente está focado em achar o V1. Nosso objetivo é achar o V1 para poder jogar na fórmula da vazão. A vazão é Q é igual a V vezes A. A área a gente já conhece. A gente precisa do V1. Tá? Aí só que tem um problema. Tanto P0 quanto P1, eles não são tão simples assim. Vou só adiantar um pouquinho aqui e tirar o negócio da frente. Aí, bosta. Aqui. Eu desci muito para aí. Aqui, pronto. Aí vamos lá. Ele pegou o P0 e a massa específica ali do material. Tá? Ó, P0, isso aqui é a altura. Lembre-se, a equação de Bernoulli ela é manobrada para que todos os termos fiquem relacionados à altura. Todos os termos são necessariamente relacionados a uma determinada altura. Tá? Então, isso aqui é altura, isso aqui é altura, isso aqui é altura. Tudo é altura. Tá? Tanto que aqui, ó, P0 gama, tá? Ele diz que é altura 0. P1 gama é altura H1.
Tá? Bom, aí está perguntando, tá? Quem vai ser esse P0? Então, esse P0 vai ser a pressão atmosférica, ó. P0 está aqui embaixo, ó. O que vem em cima dele? Pressão atmosférica. Mais o quê? Mais o líquido. Ó, a pressão atmosférica mais o líquido. É isso que está sofrendo esse ponto aqui. O P0 é a pressão atmosférica mais o líquido. Só que essa pressão atmosférica ele considera zero. Tá? Ele está zerando, por que ele está zerando? Ele está considerando que o sistema é um sistema fechado. Se eu não me engano, acho que até fala aqui. Ó, dado dispositivo da figura, calcular a vazão da água no conduto. É esse. Aqui, ó, Desprezar as perdas e considerar o diagrama de velocidade uniforme. Não. Esse problema está indefinido, mas essa pressão aqui, ela sai porque esse duto aqui, ele não é fechado, tá? Então, essa pressão era como se a pressão atmosférica não existisse. Como não? Não existe. E aí, o que sobra para mim é a densidade do líquido, né? Vezes esse deslocamento aqui. Tá? Vezes H0. Tá bom? E aí, quando ele faz aqui, ó, ele 0 sobre gama é igual a H0. Ele só quis provar que isso aqui é H0. Tá? A mesma coisa ele pode fazer com P1. São etapas que, se você tiver que fazer, não são necessárias. Tá? Esse é autointuitivo mesmo. Aí agora está fazendo com P1. Com P1, deixa ele botar a equação toda para mostrar para vocês. Aqui. Ó, P1 e P2, tá? Está igualando os dois. O que ele está fazendo? Ele está dizendo aqui, ó, no 2, ele tem essa coluna de água que vai até aqui. Nesse outro ponto aqui, tá? Ele tem a coluna de água. Ah, não, perdão. Ele está pegando esse pontinho aqui. Ele tem essa coluna de água. Tá? E, para o mesmo ponto, ó, os vasos comunicantes. Tá? Temos de Pascal, que a gente viu na semana passada. Ó, nesse ponto aqui, a pressão é a mesma. Só que ele tem, além dessa coluna de água, ainda tem essa altura aqui desse material, que é eu acho, não sei se é óleo. Algum material lá, acho que é óleo. Enfim. Aí o que ele fez? Ele está dizendo o que está acontecendo com P1 e com P2. Ele vai ter o equilíbrio. Tudo que acontece do lado de cá é igual ao que acontece do outro lado. Tá? Então, P1 mais a altura vezes a densidade, mais a densidade vezes a altura menor, todos os valores que ele botou. Aqui ele chamou de H, aqui ele chamou de aqui H, até aqui é H. H mais Hzinho. Tá? É H mais Hzinho. Aqui um é H mais a densidade do líquido, H mais a densidade do líquido. Aqui menos negativo, aqui é negativo, porque o líquido está subindo, então está sendo uma força negativa. É menos densidade do líquido, desse pedacinho aqui, vezes H, menos a densidade da água, vezes o Hzão, que eles tinham indicado aqui do lado de cá. Tá? Continuando. Isso tudo também é igual a P2. Ele está dizendo que tudo que acontece aqui vai acontecer do lado de cá. O que acontece no 1 acontece no 2. Aí eliminou quem tinha que eliminar, 0, tal. Aí vai chegar nessa equação. Aqui. Ó. Ele pegou, viu quanto que vale P1. Aí no lugar do P1, ele foi e colocou esse pacote aqui. E aí o que ele fez? Ele isolou. Ele isolou quem? Isolou a velocidade. Esse aqui que ele achou, ele veio aqui e substituiu no lugar do P1. Aí chegou a essa equação aqui de velocidade. Aí ele pegou essa raiz quadrada e jogou aqui. Quando ele faz isso, ele substitui todos os dados que foram informados, tudo que foi informado, e ele acha a velocidade. Achou a velocidade, ele está botando todos os dados, tá? Todas as informações. São dados no problema. Deixa eu tirar minha cara feia daqui.
Aí ele foi e achou a velocidade. A velocidade ele achou 4 metros por segundo. Só que ele quer a vazão. Aí a vazão é a velocidade vezes a área. A área da seção que é 10 elevado a menos 2. Aí, ó, ele vai achar a vazão sendo igual a 40 litros por segundo. Molezinha, a cara do cara de felicidade, de simplicidade. Olha a cara da simplicidade da pessoa quando ela achou ridícula a questão. Olha, ela é simples. Simples. Acho que são coisas que complicam. Deixa eu passar logo para outra aqui, antes que eu esqueça que eu tenho que mudar o compartilhamento. Nem sei onde eu estou mais. Ai, ai. Acho que eu estou aqui. Peraí. Compartilhar, mas eu acho que é esse aqui que eu quero. Vocês estão vendo um outro exercício aqui de viscosidade? Exercício 1. Ah, esse aí mesmo. Bom, é aplicação direta, gente. A viscosidade é literalmente aplicação direta. Tem uma formulazinha, ele te dá os dados, você coloca lá o que você quer e acabou. Ele que segue. Você tem que ter a altura, você tem que ter a velocidade com que o objeto está e a densidade, a massa específica desse material. Tá? A massa específica desse objeto aqui. Sabendo disso, você automaticamente consegue achar a viscosidade. É uma aplicação direta. Viscosidade é igual a velocidade, né, da viscosidade é igual à viscosidade dinâmica do fluido dividido pela densidade. Né? A pergunta aqui, ó, é o seguinte, tem duas placas, né? A placa superior move-se com velocidade de 4 metros por segundo, enquanto a inferior é fixa. Se o espaço entre as duas placas é preenchido com óleo, aí a velocidade, não, isso aqui não é, a velocidade dele, né, ó, de deslocamento, né, a velocidade de viscosidade dele. A viscosidade dele é que tem vários nomes, aí você só vai saber quando estiver lá na forma. E essa aqui é a densidade. Tá? Viscosidade. E aí, qual será a tensão de cisalhamento que atuará no óleo? Vamos lá. Aqui você tem, ó, a viscosidade cinemática do material, velocidade cinemática. Você tem viscosidade cinemática, você tem a viscosidade dinâmica do fluido e a massa específica do fluido. Aonde se aplica cada um desses termos? Aí, ó, viscosidade, ele vê afrescalhado lá, que eu acho que é QC. Tá? Essa aqui é a velocidade dinâmica do fluido, dividido pela densidade dele. Aí você obtém esse valor aqui, que é a viscosidade dinâmica do material. Tá? Ó, agora que já determinamos o valor da viscosidade dinâmica, podemos aplicar a lei de Newton da viscosidade, que obviamente todo mundo aprendeu no ensino médio. Né? A tensão cisaliante é igual à viscosidade dinâmica vezes a velocidade de deslocamento das duas placas, né? A velocidade de deslocamento de uma das placas ou as duas placas, dividido por esse epsilon aqui, que é uma constante, que é do óleo. Do óleo não, do líquido. Ele botou esse 2 vezes 10 elevado a 3 lá em cima? Botou, né? Isso aqui é sacanagem. Bom, esse é uma constante, tá? 99% das vezes ela é 2 vezes 10 elevado a menos 3, mas enfim. E aí, fez-se a continha, achou 16,6 newton por metro quadrado. Essa é a tensão cisaliante que ocorre entre as duas placas. Tá? Os outros exercícios, tá até preenchendo aqui, depois eu mando para vocês. Está até preenchendo, está com ódio. É tudo do mesmo, tá? Eles não vão variar. Eu vou mandar isso para vocês terem acesso. Tá? A prova, uma das questões da prova está numa dessas duas listas aqui. Eu já posso dar essa dica para vocês. Me cobrem a lista para eu não esquecer. O restante é feito passo a passo, tá? Talvez eu tenha mudado um número ou outro só para poder dar uma resposta diferente, mas, enfim. Eu vou para vocês. Onde estou? Espera aí. Agora eu vou te chamar. Segura aí. Ai, meu joelho. Vou tirar isso aqui. Só um segundinho, gente.
está chamando aqui. Ai, ai. Parar, interromper o compartilhamento. Parará. Me perdi. Parei de gravar? É para parar de gravar, na verdade. Interromper a gravação.